Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 25 ao 34. Assim diz a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui!" O carcereiro pediu uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Estamos viajando com Paulo e Silas na segunda viagem missionária. Vimos que tudo isso iniciou com a separação de Paulo e Barnabé, que trabalharam juntos na primeira viagem, tendo grande sucesso na pregação do Evangelho, porque a mão de Deus estava com eles. Porém, se separaram em virtude de não concordarem em levar João Marcos, pois Paulo não achava prudente levar alguém que abandonara a obra na primeira viagem. Barnabé achava que devia dar uma segunda chance. Eles se separaram por conta dessa opinião diferente, mas não perderam o propósito, que era continuar a pregação do Evangelho. E Barnabé com João Marcos foi para a região de Chipre, e Paulo com Silas para outra região. Na segunda viagem, Paulo e Silas vão enfrentar humilhação, maus tratos e prisão, mas o Senhor estava com eles. Em Atos 12, de 9 e 10, o Senhor já tinha aberto o portão da prisão, onde o apóstolo Pedro estava preso em Jerusalém. Agora, em Filipos, Deus abre as portas da prisão para Paulo e Silas. São duas circunstâncias diferentes, em contextos diferentes, porém o objetivo é um só. Deus quer abrir o coração daqueles que vissem o seu poder sendo manifesto desta forma sobrenatural. E foi exatamente este o resultado. O carcereiro responsável pela prisão acabou se rendendo a Jesus. Agora, ele fez a pergunta mais importante de sua vida, que todo ser humano deve refletir e fazer: Senhores, que devo fazer para ser salvo? É bem possível que o carcereiro estivesse pensando em termos físicos, pois ele sabia que se um prisioneiro, bastasse apenas um, fugisse da prisão, ele teria que pagar com a sua própria vida. Por isso, o texto afirma que ele iria se matar. Paulo e Silas, porém, puxam a conversa para o lado espiritual. Eles respondem: crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua casa. Paulo e Silas não queriam apenas salvar ou lhe oferecer salvação física,
como eles tiveram naquele momento, mas também salvação espiritual, algo que iria adentrar a eternidade. Eles queriam salvar toda a família. Por isso, a orientação, crê no Senhor Jesus e será salvos nesse momento, é o princípio ativo para que eles façam aquilo que Jesus ensinou. Infelizmente, algumas pessoas usam esse trecho para dizer que basta crer e está tudo bem, sem a necessidade de batismo. Quem age assim se encaixa em 2 Pedro 3, 15 e 16 e está agindo como ignorante e instável, deturpando as Escrituras, pois os versos seguintes nos dizem que eles pregaram a palavra a ele e a todos os de sua casa. A fé, a crença é o princípio, mas é necessário aprender o que fazer. E em seguida o carcereiro lavou as feridas deles. Uma manifestação de arrependimento para eles naquele momento. E em seguida, ele, o carcereiro, e todos os de sua casa foram batizados, em obediência ao ensino que receberam. Pois Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Ainda há outros que deturpam as Escrituras, usando este exemplo do carcereiro e os de sua casa, para tentar provar a necessidade de batismo infantil. Porém, a Bíblia nunca nos fala ou mostra sobre batismo de crianças. Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Lucas 3, 21 a 23. O batismo é para alguém que ouve, compreende, crê, se arrepende dos seus pecados. Crianças não têm pecados. Crianças, como Jesus disse no Evangelho de Mateus, o reino dos céus pertence a elas. Agora, crescendo e tomando ciência do pecado, passa então a ter necessidade do batismo. Quando Paulo e Silas dizem tu e tua casa, eles estão dizendo aqueles que têm condições de ouvir, entender e crer. Quando diz que ele, o carcereiro e todos os seus foram batizados, em Atos 16:33 que lemos, significa que eles creram. Essa era a condição primordial para serem batizados e salvos em Jesus. É incrível como as pessoas abandonam o ensino para ficarem com a deturpação das Escrituras. Agora, tudo o que Deus quer nos ensinar aqui, além do fato daquilo que devemos fazer para termos a certeza da nossa salvação, é para mostrar também que a vida cristã é uma vida de lutas. Mas se nós temos Deus em nós, nós somos vitoriosos todo o tempo, independente das circunstâncias. É nisso que devemos nos apegar. Quem faz exatamente aquilo que Deus mandou não vai ser abalado pelos terremotos da vida. Nada acontece por acaso na obra missionária. Nada acontece por acaso na nossa vida. Às vezes não entendemos a maneira que Deus trabalha, mas sempre, sempre, sempre Ele vai trabalhar a nosso favor. Pode ter certeza disso. Ele está sempre trabalhando a nosso favor. Por que a separação entre Paulo e Barnabé, lá no início da viagem? Eles fizeram tão bem o trabalho na primeira viagem missionária. Por que levar Timóteo, um jovem inexperiente? Por que Deus impediu Paulo de ir para um lugar onde ele queria pregar o evangelho, na Bitínia, lá no início da viagem?
Por que Paulo teve que ser preso com Silas, açoitado, mesmo sendo um cidadão romano? Será que Deus não poderia ter poupado tudo isso? Lembre-se, independente das circunstâncias, Deus está no controle. Ele é soberano. É Ele quem abre portas para a pregação, para abrir com o propósito de abrir o coração dos ouvintes. Quando você notar que uma porta está se fechando para você, fique ligado, fique alerta. É nesta hora que Ele está escancarando uma dezenas de portas em outro lugar, de forma sobrenatural ou inimaginável, pois Deus está no controle e trabalha sempre a nosso favor. Tem sido assim na minha vida, tem sido assim todo o tempo que tenho servido a Deus. As circunstâncias às vezes são difíceis, mas portas são abertas para Deus alcançar pessoas. Pense nisso. Tem sido assim na sua vida? Você tem aproveitado as circunstâncias para que Deus alcance pessoas através de você? Não olhe para os lados e nem para as circunstâncias. Olhe para a cruz, pois nela encontramos motivação para superar as dificuldades da vida. Foi assim com Paulo e Silas, porque eles olharam para Jesus. Será assim conosco, se continuarmos olhando para Jesus. Que Deus te abençoe.